O Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa é uma instituição virada para a promoção do livro e da leitura em língua portuguesa. A instituição não tem limitação de mandatos. A nomeação dos titulares é feita pelo Presidente da República, embora pertencer ao universo PALOP. O acadêmico e presidente do fundo, Nathaniel José Ngumane, fala-nos do surgimento desta instituição no país. O Fundo Bibliográfico aparece para responder a necessidades muito importantes do desenvolvimento do país, do desenvolvimento de Moçambique. Logo depois da independência, nós sabemos que vários dos professores que lecionavam nas escolas primárias e secundárias eram portugueses e muitos desses, a maioria, digamos assim, voltou para a sua terra, voltou para o seu país, para Portugal. E nós ficamos com um déficit muito grande de professores. Portanto, estou a falar aqui de 75, 76, 77, por aí. Isso por um lado. Por outro, os livros que circulavam nas nossas escolas, particularmente livros que têm a ver com história, com geografia, e mesmo os textos que circulavam nos manuais de língua portuguesa, eram livros que tinham como textos, como oferta, o universo português, não o universo moçambicano. Ora, com a independência de Moçambique, a nossa independência nacional, era importante direcionar o ensino para o interesse dos moçambicanos, o que implicava a disponibilização de textos sobre o universo moçambicano, que não existiam, tinham que ser produzidos. Portanto, há este déficit muito grande. É verdade que surge primeiro o Instituto Nacional do Livro e do Disco, bastante conhecido por NLD, exatamente para tentar preencher essa lacuna no que diz respeito aos livros, tentar-se produzir livros localmente e, sobretudo, livros que tivessem como enfoque o universo moçambicano, a cultura moçambicana, a tradição moçambicana, as práticas moçambicanas, as práticas sociais moçambicanas, etc. Mas também foi-se notando que o INLD, sozinho, não conseguia cobrir as necessidades de todo o país. Foi aí que se fez sentir a necessidade de se encontrar uma outra instituição que pudesse apoiar a promoção do livro da leitura em língua portuguesa. Por que a promoção do livro da leitura em língua portuguesa? Primeiro porque a língua portuguesa foi declarada a língua oficial de Moçambique. Segundo, além de ser a língua oficial, era a língua do ensino. Então havia que disponibilizar livros, materiais didáticos nessa língua. Terceiro, nós sempre defendemos, aliás, a luta de libertação mostrou que a língua portuguesa era a língua da unidade nacional. Então era preciso haver uma produção, por um lado, do livro em língua portuguesa, mas por outro, considerando os níveis de analfabetismo em relação a essa língua, o analfabetismo em 1975, creio eu, que rondava os 98% ou 97%. Portanto, só cerca de, na verdade, só 1,5%, 1,6% dos moçambicanos sabiam ler e escrever em língua portuguesa nessa fase. Então era preciso uma ação muito importante de promoção da língua portuguesa, promoção do livro, para ver se a maior parte da população aprendia, entendia, saberia se expressar nesta língua e, em particular, nas escolas. Então cria-se o Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, um processo que inicia em 1988, e que, numa primeira fase, seria apenas Moçambique, com apoio de Portugal, na época, mas depois, numa reunião, numa cimeira dos países africanos de língua oficial portuguesa, decidiu-se que este fundo bibliográfico tinha que ser abrangente aos outros países de língua oficial portuguesa, os PALOP. Porquê? Porque também passavam pelas mesmas dificuldades, passavam pelas mesmas necessidades. Estou a falar aí de Angola, particularmente, mas também falo de Cabo Verde, embora Cabo Verde tenha lá a sua língua crioulo, que é a língua principal, digamos assim. Estou a falar da Guiné, estou a falar de São Tomé, não é?
Era preciso criar um instrumento que pudesse dinamizar a circulação do livro em língua portuguesa e, junto com essa circulação, a oferta da língua, atividades que, sendo feitas em língua portuguesa, poderiam estimular a grande maioria da população a aprender a língua. Então, assim surge formalmente o Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa em 1990. O Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa surge com objetivos bem claros em relação à redução dos efeitos negativos da escassez do livro. Que ações são realizadas? Uma das atividades que nós desenvolvemos, uma das atividades centrais, são as feiras de livro. Feiras de livro, preferencialmente nas zonas mais recônditas, no interior do país, nos distritos. Nós sabemos que o NLD fazia feiras nas capitais provinciais. O Fundo Bibliográfico não fazia nas capitais provinciais, mesmo porque havia uma coordenação entre nós e o NLD. Nós entramos para o interior dos distritos para fazer feiras. Por que feiras? Por várias razões, mas vou referir 2 ou 3. A primeira é que o livro sempre foi caro. Está 1000 vezes mais caro agora do que antes. E a grande maioria da população não tem rendimentos que lhes permitam adquirir o livro para os seus filhos, mesmo livros escolares, têm dificuldades para isso. Ora, as feiras, nós sabemos, são realizações onde algumas instituições, as instituições que participam das feiras, disponibilizam os seus produtos à população a preços mais baixos. Então, não há aqui nenhuma diferença com a Feira do Livro. Nós levamos o livro para as comunidades a preços relativamente mais baixos, com menos 30% do custo normal e, havendo parcerias, já houve casos desses, havendo parcerias, já tivemos parcerias com alguns bancos, conseguíamos inclusive levar alguns livros com 50% a menos e às vezes até com 60% menos do que o custo normal. Aí o que é que nós fazemos? Aí nós disponibilizamos o livro para a comunidade que deve adquiri-lo e usufruir dele. É uma forma também de estimular a leitura. Quem tem um livro na mão vai querer saber o que é que tem esse livro, sobretudo livros infanto-juvenis. As crianças, nós sabemos, qualquer criança é curiosa em relação a um livro. Essa é uma atividade. Aliás, eu particularmente e o meu vice-presidente, nós entramos no Fundo Bibliográfico em 2014 e já vinha esta atividade da Feira do Livro a ser desenvolvida pelo Fundo Bibliográfico. Nós retomamos e demos continuidade até hoje. Isso por um lado. Por outro, nós, portanto, que entramos em 2014, inventamos uma outra feira que chamamos Feira de Leitura. Nós fizemos uma experiência dessa Feira de Leitura na escola da HCB, no Songo. Fizemos uma experiência em 2017 e foi interessante. O que é que nós fizemos nesta Feira de Leitura? O que é para nós a Feira de Leitura? Bom, é uma situação em que nós oferecemos leitura às crianças que estão nas escolas. Não vendemos, oferecemos a leitura. De que maneira? Crianças da primeira e segunda classe são reunidas em diversas salas e há um animador de leitura que vai ler uma história para essas crianças. O desafio que é feito a estas crianças da primeira e segunda classes é de, depois de ouvir a história 2 vezes, recontar por palavras suas a história que ouviu. E as 3 primeiras crianças que melhor contarem recebem um prémio em livros. E é uma coisa muito interessante que as crianças se envolvem de coração. Da terceira, creio, se não me falha a memória, da terceira até a 6ª classe, também são distribuídos por salas e há sempre um animador que lê 2 vezes um texto. Só que neste nível há 2 desafios. O primeiro é fazer a redação da história que ouviram por palavras próprias ou recontar por escrito, ou seja, escrever o conto ou reescrever o conto também por palavras suas. E aqui também os 3 primeiros lugares são premiados. Depois temos 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classes, que também são distribuídos, leem-se textos. Obviamente que
conforme sobe a fasquia, digamos assim, o texto também vai subindo na sua complexidade. E estes outros ouvem o texto, por um lado, têm que fazer uma redação, mas por outro, eles são submetidos a uma conversa de perguntas e respostas sobre o texto que terão que desenvolver. Os que melhor desempenho apresentarem também são premiados. Depois estão os da 11ª e 12ª, que leem textos, eles próprios leem os textos. Depois há uma conversa também de perguntas e respostas, com enfoque para a interpretação, ou seja, o que é que eles entenderam daquilo que leram, com enfoque para a interpretação. E eles também, eventualmente, poderão elaborar uma redação. Isto acontece na escola, nas escolas secundárias de preferência, embora nós tenhamos feito, nós fizemos a experiência com a escola de Songo, mas nós consideramos a primeira grande feira de leitura do fundo bibliográfico, aquela que foi organizada, já não me lembro agora como é que se chama, na altura era a Universidade Pedagógica da Machixe, não sei como é que se chama agora, não me lembro. Nós organizamos lá. Por que organizamos lá? Porque a Universidade Pedagógica ofereceu espaço. E crianças de várias escolas, muitas escolas, do distrito da Machixe, do distrito de Inhambane, do distrito de Jangamo, do distrito de Morrombene, foram dar lá, transportados pelas suas escolas e com os seus professores. Portanto, estava super cheio. Escolas primárias e secundárias, mas também estudantes da própria universidade. Do livro e da leitura para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento da sociedade. Há mini-feiras de livro, disponibilizam-se livros, obviamente. Esqueci-me de dizer que nas leituras algumas classes podem optar entre fazer teatro, representar de forma teatral o texto que leram, ou representá-lo na forma musical. Portanto, há sim uma diversidade de atividades sobre isso. Portanto, essa é a Feira de Leitura, que é uma forma de promover o livro, mas também, em particular, de promover a leitura. Os textos que são escolhidos são textos que chamam a atenção. E uma vez que ouviram aquele texto, ou ouviram 2, 3 textos, vão ficar sempre com vontade de ouvir alguma coisa, de ler alguma coisa, e poderão ir atrás disso. Isto é a Feira de Leitura. Ora, além da Feira do Livro, além da Feira de Leitura, nós temos o apetrechamento, chamamos de apetrechamento das bibliotecas públicas e escolares. Estamos a falar das bibliotecas públicas. O nosso apoio à Biblioteca Nacional foi o primeiro ponto que se fez, né? Apoiar a Biblioteca Nacional na aquisição, preenchimento das falhas ou das necessidades que a Biblioteca Nacional tem em relação a livros de toda a natureza, mas também fazer a mesma coisa com as bibliotecas provinciais. Eu tenho que lembrar, por exemplo, que o Fundo Bibliográfico apoiou a reabilitação de bibliotecas provinciais. A primeira experiência foi com a Biblioteca Provincial de Inhambane, apoiar em todos os sentidos que a gente possa imaginar, mas sobretudo com apetrechamento em equipamento e bibliografia. Estou a falar de estantes, estou a falar de mesas, estou a falar dos próprios livros, estou a falar de mesas da sala de leitura. Houve esse apoio e esse apoio foi sendo feito de província para província. A última ação de apoio a uma biblioteca provincial foi feita em relação à Biblioteca Provincial de Tete. E pronto, sempre que possível nós apoiamos ainda no apetrechamento em livros. O Dr. Nathaniel Ngomane está a presidir o Fundo Bibliográfico já há uma década. Podemos assim dizer que este é um dos desafios que tem? É um desafio que nós nos colocamos. Nós visitamos escolas, nós visitamos distritos e damos-nos conta que essas escolas e esses distritos não têm bibliotecas. Mas o Fundo Bibliográfico não tem dinheiro para construir uma biblioteca. Se nós tivéssemos, nós iríamos construir. Estivemos na Zambésia e vimos em alguns distritos a inexistência de bibliotecas. Vimos no Xinde, na ilha do Xinde, uma biblioteca, a primeira biblioteca que foi construída em Moçambique no final do século XIX, quando os portugueses chegaram. Está lá uma biblioteca bonita, mas toda aos pedaços. Fizemos um orçamento com o apoio de construtores, com o apoio de arquitetos, fez-se
um levantamento, seria necessário 1,5 milhão na altura, isso foi em 2015, 1,5 milhão, 1,6 milhões para repor a biblioteca, incluindo um novo espaço de leitura. Seria interessante se isso existisse, porque lá existem livros valiosos. Há livros que só existem nessa biblioteca e que foram trazidos pelos portugueses naquela época. Seria interessante que essa biblioteca ganhasse energia, tivesse livros. Mas nós não temos. Ou seja, o fundo bibliográfico está voltado também para a promoção do livro e da leitura em língua portuguesa como uma forma de apoiar as atividades da educação no sentido mais amplo. Fez uma das afirmações destacando que é mais fácil adquirir bens socialmente do que comprar livros. Esta afirmação ainda é atual? Eu acho que essa afirmação ainda é válida. É mais fácil comprar um telefone celular do que comprar um livro. Quais são os presentes que nós damos aos nossos filhos? Bom, eu sempre dei livros como presentes. Eu também já comecei a dar livros. É por isso mesmo que as minhas filhas são boas leitoras, né? São muito boas leitoras, devoram livros. Mas existe muita facilidade de comprar celulares, comprar tablets para oferecer às crianças. Por que não comprar livrinhos? Eu costumo perguntar, existe alguma sociedade que não conta histórias às suas crianças? Será que existe alguma criança em Moçambique que nunca ouviu história desde que nasceu? Por que é que se contam histórias às crianças? Essa é que é a grande questão. Essa é a grande questão. Ora, o que tem estado a acontecer é que as crianças, quando começam a crescer, elas são, entre aspas, afastadas dos livros. Quem as afasta somos nós, os pais, que não os incentivamos. Devíamos ler para elas, antes de elas saberem ler, nós lermos histórias de animais. Não há nenhuma criança que não goste de ouvir histórias de animais. Histórias de coelho, histórias da girafa. Toda criança gosta de ouvir. E de tanto ouvir essas histórias, quando esta criança for aprender a ler, ela vai querer ler. E mesmo antes de saber ler, se ela tiver um livro que tem uma história e tem ilustrações daqueles animais, ela vai ler aquelas ilustrações e vai recontar a história. Isso é uma forma de desenvolver a capacidade dos neurónios de responder aos apelos da pessoa. Então nós devíamos olhar para isso. Repare no seguinte, onde é que estão as nossas línguas? Seria muito bonito e muito interessante se nós aqui estivéssemos a falar em Xitsua, que é a minha língua materna, e não falar na língua do outro. Será que eles lá em Portugal falam Xitsua, falam Ronga? Será que na Inglaterra ou nos Estados Unidos falam português? Já ouviram algum americano a falar em português? A falar numa língua do outro? Os chineses falam em mandarim. Os japoneses falam em japonês. Os coreanos falam... Por que é que nós temos que falar as línguas dos outros? A grande maioria da nossa população jovem e mesmo adultos, até os 40, 50 anos, não conhece as suas línguas naturais, as suas línguas maternas. Não conhecem. E muito menos conhecem as novas gerações. Ora, o que é que traz uma língua? Uma língua traz toda uma cultura, toda uma vivência, toda uma tradição de um povo. Onde é que estão as nossas tradições? As tradições dos Emacuas, as tradições dos Yaus, as tradições dos Senas, as tradições dos Nhungas. Onde é que estão essas tradições? Elas foram sendo abocanhadas. Nós fomos sendo esvaziados em termos de consciência quando nos retiraram as nossas línguas. E nós continuamos nisso. Portanto, há muita coisa que vem nas histórias. E há histórias nossas que existem ainda, felizmente. Eu tenho alguns livros escritos em Xitsua. E eu sei que outras pessoas têm livros escritos em Xangana, têm livros escritos em Yao, têm livros escritos em Nhunga. Essas histórias que estão nesses livros das nossas línguas são as histórias das nossas tradições, dos nossos ancestrais. Essas histórias deviam vir ao de cima, serem passadas para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos, para nós repormos a cultura e o pensar nosso. Isso é que seria uma verdadeira independência, uma autonomia cultural. Sermos nós mesmos e não sermos esta coisa falsa que nós somos. Encontrarmos na rua, hi, how are you? How are you, O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nós sentimos-nos melhores, mais bonitos quando falamos a língua do outro, sobretudo quando falamos inglês. Sentimos-nos bem. Mal, quer dizer, não conhecemos as nossas línguas naturais, mal sabemos falar a língua portuguesa, que é a língua que foi declarada a língua oficial de ensino e identidade nacional,
mas nós queremos falar inglês. O que é que isso significa? Significa que temos algum vazio na cabeça em relação àquilo que nós somos. Mas hoje aparecem novos livrinhos de banda desenhada que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa. A gente devora isso, mas esquecemos que a nossa própria sociedade tem histórias infanto-juvenis, que estão, algumas dessas histórias foram fixadas em livro. Por que não reeditar essas histórias nas nossas línguas? E já que instituímos o ensino bilingue, reeditar em forma bilingue. O fundo bibliográfico, esta é uma outra atividade que nós temos várias. O fundo bibliográfico, na altura que tinha uma base financeira, uma base orçamental robusta, promovia 2 tipos de concursos que se alternavam de ano para ano. Um era um concurso de redação. Para aquilo que hoje seria a 10ª classe e a 12ª. Concurso de redação, portanto, dá-se um tema, isso ao nível de todo o país. E nós trabalhamos isso em parceria com as direções, com a Direção Nacional de Educação e com as direções provinciais e as direções distritais. E isto tem um pouco a ver com as iniciativas dos clubes de leitura um pouco por todo o país? Há uma grande satisfação? Nós temos o Clube do Livro em Maputo, criámos o Clube do Livro em 2018 e depois apareceu o Clube do Livro da Escola Secundária, da Escola Primária e Secundária de Namuna, em Cabo Delgado, e depois foram aparecendo vários outros clubes de livro, tanto que neste momento nós podemos dizer que temos clubes de livro em todo o país. E paralelamente aos clubes de livro começaram também a aparecer os clubes de leitura. Eu criei o Clube de Livro com um grupo de 7 estudantes universitários, foram meus estudantes, éramos 8, portanto, nós participamos de uma atividade em parceria com o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo e achamos aquela atividade muito interessante. Vamos criar o Clube do Livro. O que é isto? Clube do Livro, pessoas que se unem à volta do livro. Vamos encontrar uma vez por semana, cada um com o seu livro, cada um lê em silêncio durante 1 hora de tempo e na hora de tempo seguinte, aquele que tiver encontrado alguma coisa interessante no livro, partilhar com o outro e discutimos. E para este ano, o Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa tem aqui ações concretas que sente que ainda são projetos em aberto ou desenvolver outros, olhando um pouco para a realidade social? Nós temos sempre atividades para cada ano. Digo para cada ano porque, teoricamente, o Fundo Bibliográfico alimenta-se, nutre-se do Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é aprovado anualmente e disponibilizado. Nós fazemos o nosso plano de atividades, as feiras de livro que nós queremos realizar, as feiras de leitura, a dinamização de leitura que nós queremos fazer, a oferta de livros que pretendemos fazer, em que escolas, quantas escolas, em que distritos, quantos distritos, palestras que queremos organizar, enfim, há sempre uma atividade a ser realizada. Mas mais interessante é que já tivemos parcerias e uma das parcerias terminou agora em 2024 com financiadores nos quais nós assentávamos os nossos projetos. Nós distribuímos livros praticamente em todos os distritos de Moçambique com base em apoios. E achamos que este ano também nós vamos conseguir apoios para poder adquirir livros e disponibilizar. Nós temos pendente uma feira de livro em Angônia, acredito que vai ser realizada este ano, junto com a Feira de Livro em Angônia, toda uma interação com as escolas primárias e secundárias da Angônia. Portanto, feiras de leitura, dinamização de leitura. Além, esse é um outro projeto, da distribuição de bibliotecas caixa. É uma caixa enorme, onde cabem pelo menos 100 livros, uma caixa de madeira resistente, onde cabem pelo menos 100 livros, que nós conseguimos mandar fazer as caixas, apetrechar essas caixas com livros e levar, por exemplo, 5 caixas ou 10 caixas para uma escola secundária. E olha, estão aqui 10 caixas de livros, mas essas 10 caixas não são uma pertença da escola secundária. A escola secundária vai ser coordenadora. Estas caixas têm que circular pelas escolas primárias que estão à volta da escola secundária. Então, pegamos numa caixa, colocamos na escola A,
outra caixa na escola B, assim sucessivamente. E definimos um tempo de permanência da caixa em cada uma das escolas. Por exemplo, 3 meses. Fim dos 3 meses, as caixas têm que rodar. Vão-se trocando, vão-se trocando. Praticamente já conseguimos preencher todas as províncias com bibliotecas caixas, incluindo alguns lugares bastante remotos, como Gorongosa, por exemplo, né? Gorongosa e outros lugares que não me lembro agora. Portanto, bibliotecas caixas, distribuir as caixas, fazer feiras no interior, feiras de livro, feiras de leitura, são algumas das atividades que nós acreditamos que vamos realizar, mesmo porque estamos a tentar reforçar os nossos potenciais parceiros para nos apoiarem nesta luta pela promoção do livro e da leitura em língua portuguesa, o que, em outras palavras, significa disponibilização de conhecimento técnico, conhecimento científico e conhecimento de cultura geral através dos livros. A nossa conversa já chega ao fim, mas eu quero colocar esta questão mesmo em jeito de curiosidade para perceber e ouvir o seu comentário do Nathaniel Ngomane. Eu gostava que pudesse comentar um pouco sobre a questão da produção intelectual dos países falantes de língua portuguesa. Qual é o pensamento que tem? Bom, pode não haver divulgação suficiente. Eu já dei aulas em Angola, por exemplo. 3 anos. 3 anos, quer dizer, não 3 anos consecutivos. Foram 3 anos consecutivos onde eu permanecia lá um certo período a dar aulas. Né? E, bom, eu não sou o único moçambicano a fazer isso. Existem outros que vão dar aulas em Angola, vão dar aulas em Cabo Verde, enfim, dão aulas em Portugal. Já orientei algumas aulas no Brasil. Existe movimentação, existe parceria entre as universidades de língua portuguesa. Existem contactos. Podem não ser contactos bastante fortes, mas existem. Isso por um lado. Por outro, bom, livros portugueses chegam a Moçambique, chegam ao Brasil, chegam a Angola, livros brasileiros vêm para aqui, livros moçambicanos de uma forma até crescente, não sei se é esta, de uma forma progressiva, estão a chegar cada vez mais ao Brasil. Quer dizer, houve uma altura que era só Mia Couto e Paulina Chiziane que eram lidos no Brasil, que eram publicados. Pois não, Ngulano Akakossa está lá, Lucílio Manjate está lá, Lilia Momplé está lá, e vários outros. Há cada vez uma maior circulação entre estes países de livros, de publicações, incluindo publicações de ordem científica. Tem algo a acrescentar para fecharmos? Precisamos de valorizar o livro. Precisamos de dar valor ao livro, porque o livro é que tem conhecimento, tem lá todo o conhecimento. Não me lembro, não tenho ideia de quando é que começaram a ser produzidos livros, mas os livros começaram a ser produzidos para fixar e manter lá dentro o conhecimento. Como se constrói uma ponte, como se constrói um prédio, como se constrói uma estrada, como é que se cozem roupas, como é que se coze comida, como se fala melhor uma língua. Tudo está nos livros. Então, vamos pensar o seguinte: este país, Moçambique, vai se desenvolver de forma completa quando nós soubermos absorver o conhecimento que está nos livros. Então, vamos investir no livro. Exato. E desta forma termina a nossa conversa com o académico e presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, o Dr. Nathaniel José Ngomane. E numa próxima oportunidade, nós voltamos com muito mais.